Você teve poucos treinamentos, poucos períodos de treinamento na seleção. Amanhã, depois desse período, o que você mais quer ver? O que você espera ver no seu time na seleção, já com a sua cara nessa seleção brasileira? Bueno, un equipo que compite, que lucha, que juega bien al fútbol, que capaz de mostrar la calidad que tenemos. Creo que tengo jugadores que tienen una calidad extraordinaria en todos. Queremos ver esto. Es un examen, como he dicho, muy competitivo, porque Ecuador lo está haciendo muy bien. Es un equipo que juega bien organizado. Va a ser un muy buen test para nosotros, pero estamos convencidos que la calidad que tenemos que mostrarla en todos los sentidos, a nivel individual, também a nível coletivo. Tá aí a palavra do técnico Carlo Ancelotti, e em um trecho aí ele fala, né, que espera uma equipe que luta, que joga bem futebol, e ele completa: muitos jogadores com capacidade, extraordinários, e queremos ver isso. É o que diz aí um trecho da palavra do técnico Carlo Ancelotti. Mauro, nós falamos, né, bastante sobre isso ontem, agora hoje com o jogo mais próximo da partida, o programa hoje, e fica, né, na cabeça do torcedor brasileiro se o Carlo Ancelotti vai conseguir recuperar o futebol da seleção brasileira. Mais uma vez, essa pauta e, claro, né, Mauro, essa palavra do técnico italiano que diz uma equipe que joga bem futebol, e ele cita, né, a qualidade dos jogadores, que são extraordinários, e que quer ver isso também na seleção brasileira, como acontece nos clubes. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. Nesse momento são declarações meramente protocolares, né, pré-estreia do técnico, né? Teve alguns dias de trabalho, não foi muito tempo. Não dá para fazer nenhum grande milagre, acho que é uma questão mais de ajustes, confiança em alguns jogadores, retomada de atletas que estavam fora da seleção que ele está chamando, alguns caras de confiança, e tentar mobilizar a equipe e organizar de maneira que ela consiga ser competitiva, né? Eu acho que para os jogadores também é motivador, é desafiador, né? Você ter um comando técnico de alguém como o Ancelotti, para quem, com todo respeito, quem era treinado pelo Diniz e pelo Dorival, de repente aparece o Ancelotti, é um pouco diferente, né? Estamos falando de um técnico de um patamar muito elevado, dos maiores do futebol mundial, cara campeoníssimo, campeão de todos os troféus possíveis no futebol mais relevante, no nível mais alto, mais relevante do mundo. Mas é um primeiro contato, né? Um primeiro trabalho. Acho que não se pode criar uma expectativa muito exagerada também, não. Acho que é pouco a pouco. Nesses 2 jogos ele tem que procurar organizar a equipe e pontuar. São 2 jogos, você vai fazer pelo menos 4 pontos, para ter uma certa tranquilidade aí com relação, não só à classificação, mas ao trabalho dele, porque não tenha dúvida, se as coisas não forem bem, vai ter muita crítica. O lobby pelos técnicos brasileiros não acabou. Os aliados dos técnicos brasileiros que acham que os estrangeiros não deveriam estar aqui, vão... Assim que tiver uma chance, a gritaria vai começar. Então ele tem que buscar resultado. E você acha, Mauro, que ele pega a terra arrasada? Citamos o 4-1 da Argentina, tem outro dado... Totalmente arrasada. O time do Dorival era uma bagunça. O jogo da Argentina foi uma coisa evidente. Antes do jogo, pela prévia escalação do Dorival, que já estava sendo anunciado, e foi o que ele colocou em campo, estava na cara que dá tudo errado. Assim, beirou a ingenuidade aquela formação. Não tem nada para herdar. Pode herdar, assim, da experiência de alguns jogadores de terem jogado na seleção, bem ou mal, já estarem habituados em vestir a camisa da seleção brasileira. Mas em termos de time, de coletivo, não tem nada. Zero. Lembrando bem que nas eliminatórias para 2002, foram 4 treinadores também, né? Começou com o Luxemburgo, Gandinho por um jogo contra a Venezuela, depois Leão e Filipão. E agora nessas eliminatórias também, né? Começa com Ramon, Fernando Diniz, Dorival e agora Ancelotti, né? Aumentou o número de vagas para a Copa do Mundo, né? Olhando ali a tabela que a gente está mostrando ali, o Brasil está em 4º, mas tudo embolado. Eu acho que pela 7ª, até a 6ª ali, para mim vai estar tudo tranquilo. Para a 7ª vai brigar ali, para mim briga Venezuela e Bolívia, para ver quem vai pegar a repescagem. Ali para mim vai alternar só a colocação, né? A Argentina para mim vai ser primeira no geral, depois vai ficar ali Equador, Brasil, Uruguai, Colômbia, Paraguai se alternando dentro desses últimos 4 jogos que faltam para concluir as eliminatórias.
né? É uma expectativa muito grande em torno do Ancelotti, pelo tudo que ele fez, né? Como treinador de clubes. Agora é uma coisa nova para ele na seleção. Não tem o dia a dia, como é no clube, né? Vai ter que chegar, convocar, se apresentar e jogar 2 jogos. Tem essa data FIFA agora das eliminatórias. O que é que se espera? A expectativa de todo mundo é que os jogadores da seleção, né, individualmente, eles nos clubes, eles atuam muito bem. Mas ao longo dessa jornada aí de eliminatórias e Copa América, o conjunto não anda. A gente tem o melhor jogador do mundo, né, no Protel, atacantes aí poderosíssimos no futebol mundial, Rafinha, Vinícius Júnior, Rodrigo quando tá, né? O próprio Martinelli joga muito bem no Arsenal, Bruno Guimarães voa no Newcastle, mas dentro da seleção oscila muito. O próprio Marquinhos, que acabou de ser campeão europeu. É que se esperar que o Ancelotti faça com que esses jogadores, na qualidade deles, individuais, jogam muito no clube, mas na seleção, no conjunto, ainda não rendeu o suficiente. São 6 vagas, 7 vagas, quase praticamente para uma Copa do Mundo, no América do Sul, que tem 10 seleções, né? Porque são 12, a América do Sul são 12, mas o Suriname e a Guiana disputam pela América Central. Então, de 10 seleções, você vai 6 direto, e a 7ª vai para uma repescagem, né? Todo mundo sabe que o Brasil vai. Agora se espera jogar melhor. Então hoje vai estar todo mundo ligado. A chegada do Ancelotti deu essa expectativa. Será que o Brasil vai voltar a jogar bem? Vai encantar? Só que do outro lado tem uma carne de pescoço muito dura, que é o Equador. Começou com 3 pontos a menos e hoje é a 2ª colocada, né? Só atrás da Argentina e na frente de seleções que começaram ali com pontos à frente dela, né? Não joga tem seus desfalques, mas a gente vai fazer esse jogo hoje às 20 horas aqui, na ansiedade, para ver como vai ser, com a presença do Ancelotti, a atuação desses caras. Oh, ele treinou poucas vezes o time, né? Então não dá para esperar assim, mudanças radicais. Ele vai aos pouquinhos conhecer os seus jogadores mais de perto. Alguns, claro, que ele conhece no futebol europeu, alguns eu acho que ele nem conhece direito, né? Principalmente os que jogam aqui. Mas o Ancelotti é um cara que, pelo menos no lado emocional, de motivação, já pode ter um efeito um pouco mais imediato, né? Um treinador que está aí e que tudo vai cair em cima dele, né? Tudo em relação ao jogo de hoje, ao jogo contra o Paraguai terça-feira, vai estar focado no Ancelotti. Então os jogadores podem trabalhar mais tranquilos. Então acho que a princípio vai ser uma mudança mais na segurança de todo mundo, na confiança de todo mundo. Porque os outros que passaram, até pelo fato do presidente anterior, o Edinaldo Rodrigues, ele queria o Ancelotti, ele deixou isso muito claro desde 2023 e acabou conseguindo ali nos últimos dias em que ele ficou na presidência da CBF. Mas todos que passaram antes, né, eles eram interinos na prática, né? O Ramon e o Diniz eram oficialmente interinos e o Dorival, na prática, ele também era. Assim, em nenhum momento parecia que o Dorival estava totalmente seguro no cargo de técnico da seleção brasileira. E acho que ele mesmo não sentia essa segurança e todo mundo ali ficava um negócio, parecia que era um negócio meio assim no ar, uma coisa indefinida, uma coisa que estava aberta. Então era uma seleção que não tinha cara, né? O Brasil, dá para dizer que depois da Copa do Catar não aconteceu praticamente nada na seleção brasileira, nada de bom, nenhuma evolução, nenhum crescimento. Então o Ancelotti começa uma coisa praticamente do zero. Os jogadores são mais ou menos os mesmos que estavam trabalhando antes, porque são esses aí os melhores que tem. Aí você pode incluir um ou outro. Hoje vai estrear o Alexandro do Lille na zaga, é uma novidade, mas não é uma coisa que vá mudar radicalmente o time. Se o Gabriel Magalhães estivesse disponível, provavelmente jogaria o Gabriel Magalhães com o Marquinhos, que é quem vinha jogando e é um zagueiro titular do Arsenal. Então a mudança não vai ser nos nomes. Os nomes são mais ou menos esses mesmos. Acho que qualquer treinador faria uma lista muito parecida com a lista feita pelo Ancelotti, com uma ou outra mudança que aí vai do gosto pessoal. Mas é uma seleção que provavelmente vai jogar mais tranquila, mais segura. Tem um cara ali que você sabe, ele é o treinador, ele que está no comando.
vai cair tudo em cima dele, de bom ou de ruim, então os jogadores devem jogar mais à vontade. Aos poucos a gente vai poder ver as ideias dele para o time, como ele pretende armar o time. O Dorival nos últimos jogos vinha atuando com 2 jogadores de meio campo e ali praticamente 4 atacantes. O Ancelotti não deve ser assim, já pelo que ele tem treinado, pelo que os colegas que acompanham a seleção têm mostrado. Ele deve jogar com 3 no meio, 3 jogadores mais ofensivos, o Estevão, Vinícius e o Richarlison, provavelmente. Rafinha está suspenso do jogo de hoje. Então, aos pouquinhos a gente vai vendo. Eu não espero uma revolução na seleção brasileira. O Ancelotti não é um técnico de revoluções, mas é um líder, é um cara que se adapta muito bem às situações, então ele vai procurar adaptar o time ao que ele considera de melhor na característica dos jogadores e, principalmente, acho que todo mundo vai trabalhar mais tranquilo, né, agora com o técnico de fato definido para a Copa do Mundo. Falta um ano para a Copa, mais ou menos. Até agora a seleção não tem nada. Mas a Copa é um torneio de mata-mata de um mês que tem muito do aleatório. Qualidade técnica individual tem ali à disposição. Eu não acho que o Brasil esteja distante das melhores seleções do mundo em relação à qualidade individual. Então, se tiver com um time minimamente organizado, dá para competir na Copa do Mundo. E imagino que o Brasil deva melhorar. Não uma mudança, uma super revolução, futebol mágico, mas deve ser um time mais organizado e mais seguro dentro de campo, aos pouquinhos com o Ancelotti. E aí eu queria que você também falasse sobre essa questão, né? O técnico Carlo Ancelotti chegando agora, e se você concorda que ele está pegando terra arrasada ou, de fato, um trabalho que vai ter que começar do zero. Sim, começa do zero. Diria que desde a Copa do Catar, né, pós-Copa do Catar, não teve nada. 2023, 2024 e esse primeiro semestre de 25, 2 anos e meio, em que a seleção, sim, ela jogou, mas não teve nenhuma evolução, formação de time, passaram 3 treinadores, uma indefinição muito grande. Vários jogadores convocados e o time não jogou bem com sequência, assim, em nenhum momento, desde 2023. Então ele começa do zero mesmo. Como eu falei, ele não começa do zero em relação ao nome de jogador. Os jogadores são esses, o problema não é a lista de convocados. O problema é dentro de campo, né? O time, como joga, se tem uma ideia, uma sequência de trabalho, uma maneira de jogar que vai evoluindo aos poucos. Isso não teve em nenhum momento. Então ele tem aí quase que os mesmos jogadores. Acho muito bom que ele traga de volta jogadores como Alexandro, Casemiro, Richarlison. São jogadores que estão acostumados a jogarem na seleção, jogaram bem na seleção. Acho que na média são jogadores que têm mais atuações boas do que ruins pela seleção. E a gente estava falando outro dia aqui no programa, né? Ninguém assumiu esses lugares. São jogadores que ficaram um bom tempo fora. Esses 3 não jogaram nenhum jogo com o Dorival. O Richarlison e o Casemiro chegaram a jogar com o Diniz. O Alexandro não joga pela seleção desde a Copa do Catar. Ele estava na última convocação, mas ele não jogou. E o Casemiro, o último jogo dele foi contra o Uruguai. Aliás, os dois, Casemiro e Richarlison, o último jogo foi contra o Uruguai em Montevidéu, o jogo que o Neymar se machucou, que foi com o Fernando Diniz. Então, até foi o Richarlison que entrou no lugar do Neymar naquele jogo. Foi o último jogo do Casemiro também. Então já tem aí 1 ano e pouco, indo para 2 anos que esses caras não jogam na seleção. E ninguém assumiu esse lugar, nem a lateral esquerda, que o Alexandro vai jogar hoje, nem essa posição aí de um primeiro volante, que vai jogar o Casemiro, e nem de centroavante, que hoje vai jogar o Richarlison. Então eles acabam retornando, o Casemiro e o Richarlison terminaram a temporada europeia um pouquinho melhor do que estavam, né? Eles sofreram bastante com seus clubes, Manchester United e Tottenham, que depois fizeram a final da Europa League, mas um ficou em 15º, um ficou em 16º, outro em 17º no campeonato inglês. E os dois tiveram problemas físicos, mas terminaram a temporada jogando, tanto Casemiro no Manchester quanto Richarlison no Tottenham. E o Alexandro também na última temporada da Juventus jogou muito pouco e no Flamengo ele está jogando. Então são jogadores que retornam, né? Estão bem fisicamente, pelo menos estão jogando com mais frequência e como ninguém assumiu o lugar, eles voltam. São jogadores que estão mais do que acostumados a vestir a camisa da seleção brasileira, inclusive em Copa do Mundo. Vamp, ainda sobre essa questão e agora acrescentando, se você concorda com isso, né, de que hoje a seleção começa um trabalho do zero e também por onde você acha que o Ancelotti deve ou vai começar a consertar essa seleção brasileira? Muita gente comenta, né, que quando começa um trabalho novo, se começa pela defesa, acertando ali o sistema defensivo para depois partir para o meio campo e ataque, que também foi, né, um problema da seleção nos últimos jogos. Como é que você avalia essas duas questões? É de fato um trabalho começando do zero, com terra arrasada, e por onde você acha que é o maior problema da seleção atualmente?
Ó, com tudo que tá ruim ainda, o Brasil está em quarto colocado dentro das eliminatórias, né? Você pega o Tite, ele também estreia contra o Equador e Quito, em uma situação até pior do que o Ancelotti está pegando. Estava em sexto. Né? Em sexto, e classificava 4, né, Bruno? E o quinto ia para repescagem. O Ancelotti pega a seleção em quarto, faltando 4 jogos, né? Onde vai 6 seleções diretas e o 7º vai para a repescagem. Em termos de trabalho, a gente sabe que o Tite, quando anunciou que não ia ficar mais na seleção, se colocou ali o Ramon como interino, maus resultados, veio o Diniz, aí os jogadores, tudo que falou que nunca viu nada igual. Que treino, que treinador. Eu fumo e treino. Jogadores treinados pelo Ancelotti, jogadores treinados pelo Guardiola, jogadores treinados pelos grandes treinadores da Europa, porque jogam em grandes clubes. A seleção não decolou. Muda, vem o Dorival. O Dorival deles tudo é que teve mais tempo. Teve quase 30 dias ou 40 dias para preparar a seleção para a Copa América, eliminatórias. Aí também não caminha. Não caminha. O Ancelotti tem 4 jogos aí, né? 2 em casa e 2 fora. E depois prepara. Falta um ano para a Copa do Mundo. Mudou tanta coisa. Mudou. Eu falei, 2002 foi 4 treinadores, agora é 4 também. E ele estreia também contra o Equador. O Tite ficou 6 anos. Ele quando chega, assume contra o Equador, decola. O Brasil não tem problema nenhum. Depois que ele assume em eliminatórias. Aí vem eliminatórias para 2022, o Brasil nada de braçada, né? Porque não ganha taça como campeão da chave de classificação das eliminatórias. Com o Tite nadou de braçada, sem problema nenhum. Uma Copa com o Tite eliminada pela Bélgica, outra pela Croácia. E agora o Ancelotti chega. Eu acho que ele pega até, quando a gente fala terra arrasada, porque os outros não deixaram qualquer possibilidade de uma seleção jogar melhor. O Tite, quando pega, ele pega até em pior situação, com sério risco de, se perde aquele jogo lá contra a seleção do Equador, era capaz até de ir para a repescagem, ou até mesmo não ir à Copa do Mundo. Coisa que não vai ser com o Ancelotti. Mesmo terra arrasada, o Brasil vai porque aumentou o número de seleções. O interessante é depois a gente ver se não aumentasse, Bruno, o número de seleções, se o Brasil termina em quinto ou em sexto, aí a gente podia, olha só. Podia ficar fora. Assim. Mas como não mudou, a gente pode questionar isso. Sim. Tá vendo? Se não aumenta o número de vagas, ia ficar fora. A depender desses 4 jogos. É isso que eu quero analisar depois. Chegou a ficar em sexto em alguns momentos. E aí, sexto não te dava vaga nem pra Copa. Porque é o quinto que ia, né? Ia pra repescagem, né? É isso que eu quero ver nesses 4 jogos que faltam. Qual vai ser a colocação da seleção brasileira? A Copa vai. Pra Copa vai. Mas se for a Copa terminando em quinto ou em sexto, eu vou dizer, se termina em quinto, estaria na repescagem. Se é em sexto, estaria fora.